Bom, meu nome é Vinícius Toledo e essa aqui é a minha história. Vinícius tem 42 anos, é carioca da cidade de Porciúncula, casado com Thaís. Tenho 2 filhos e um de criação, o Caio, Ana Beatriz e o Heitor. Todos moram comigo aqui numa única casa. Bom, a minha história em manutenção de celulares surgiu em 1999, onde foi o primeiro curso que eu fiz, né? Sou formado engenheiro, né? Sou engenheiro de profissão. Fui professor de universidade e me apaixonei pelo ramo de manutenção de smartphone, onde eu tive minha primeira loja de celulares, né, e fazia manutenção básica, trocava tela, trocava um flex, era coisas aí periféricos, né, e vendia acessório e celulares. Eu fui para manutenção de celulares, aonde eu tive minha primeira filha, tá, com 19 para 21, né, entre 19 e 21 anos, aí eu tive minha primeira filha, estava começando a fazer a faculdade e vi uma oportunidade de ganhar dinheiro e complementar a minha renda, onde eu trabalhava numa escola, onde era professor de manutenção de informática, cursos de informática, e me encantei com a área de manutenção de celulares. Aproveitei e quis agregar, né, a manutenção, trabalhar com celulares nos tempos vagos que eu tinha desse primeiro emprego que eu tinha. Então, tudo começou aí para poder tentar mudar de vida e dar uma vida melhor para minha filha que estava começando a nascer, que é a minha primeira filha, que é a Ana Beatriz. A dificuldade que eu enfrentei no ramo de manutenção de celulares foi justamente, na época que eu comecei, era a questão de informação, não é? E análise, falhas, eram muito mais difíceis, né? A gente ter soluções, de ter professores, de ter escolas que dispunham desse conhecimento, né? Na época que, em 1999, a gente ainda quase não tinha internet. Então, o esquema era difícil, tudo era muito difícil, muito complexo para a gente conseguir buscar informação, né? Então, as dificuldades foram peças, foram entender justamente falha, né? Como é que um dispositivo funcionava, quando parava determinado setor, como é que aquele setor funcionava. Eu usei a parte da manutenção de celular, no primeiro momento, para complementar a minha renda. Depois eu montei uma loja e passou a minha renda todinha em ser dessa loja física, onde a gente vendia aparelhos, acessórios e fazia a manutenção básica, era bem básico mesmo de celulares. Depois disso, eu fiz concurso público para magistério, minha formação de engenheiro, onde era o sonho de ser concursado. Fui concursado na instituição federal de ensino, onde eu tinha um salário de pouco mais de R$ 4.000. Me endividei durante esse tempo, né? Eu vivia de empréstimo consignado, larguei a loja durante um tempo, saí em busca desse sonho de fazer o concurso público e trabalhei durante algum tempo, 6 anos aí, como professor do Instituto Federal de Educação, da Escola Técnica da FAITEC, que é uma escola técnica que tem aqui no estado do Rio de Janeiro. Fui pesquisador de um grupo de pesquisa do governo federal chamado CNPq, né? Fui pesquisador lá durante uns 3 anos também. E depois eu vi que eu estava trabalhando muito, era dedicação exclusiva, 40 horas semanais, não tinha tempo para a família, e via o meu salário achatando, 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 no qual um aluno, né, me procurou e falou comigo, um aluno mesmo da graduação lá: poxa, professor, eu ganho R$ 14.000 fazendo manutenção em equipamentos eletrônicos, não é? Com o que o senhor me ensinou aqui no Instituto Federal. Graças ao que você, como a maneira que o senhor me ensinou, eu consegui aqui absorver um conhecimento maior e hoje eu estou contratado numa empresa ganhando 15 mil, R$ 14.000 na época. Isso era 3 vezes, 4 vezes o meu salário. E aquilo me despertou uma curiosidade e foi achatando meu salário, achatando, achatando, achatando. Basicamente, eu estava pagando para trabalhar. Por que eu deixei de ser professor e voltei para assistência técnica? Porque eu estava com uma dificuldade financeira, né? E eu pegava empréstimo em cima de empréstimo consignado e estava devendo ao banco R$ 250.000. Devia aluguel, devia luz, não é? Eu quase não tinha o dinheiro para fazer a compra do mês, então eu vivia de especial no banco. E nesse momento eu falei, cara, com o conhecimento que eu tenho, eu não posso estar ganhando só R$ 4.400. Eu tenho capacidade. Isso meu pai, quando estava vivo, ele falou comigo: cara, você é um engenheiro, você tem uma mente, você é muito inteligente, meu filho. Você está se submetendo a esse salário aí do Estado. Você pode mais. Então, eu larguei o concurso público para dedicar integralmente à minha loja. Eu não tinha
R$ 1 para poder fazer investimento na minha loja. Foi um empréstimo de R$ 60 do meu cunhado, ele me emprestou R$ 60 para comprar um touch, e ali eu comecei a voltar para o ramo de manutenção de celulares. No primeiro mês que eu saí do concurso público, eu consegui fazer o mesmo valor de 4 mil e poucos reais com manutenção de celular, no qual eu dava aula de engenharia voltada para a parte elétrica. Então, eu tive que vir e aprender as novas tecnologias, porque quando eu saí do ramo de celular, era tudo CDMA, os aparelhos mais antigos. E quando eu voltei para o ramo, né, novamente, eu fiquei um período de 6 anos afastado da minha loja, e nesses 6 anos aí eu me desatualizei, né? Então tive que aprender novas tecnologias que era GSM. Então eu saí CDMA e voltei para o mundo de GSM. E por incrível que pareça, não tem tanto tempo assim. Como que eu me especializei? Eu tinha a base, de fundamentos de eletrônica, eu aprendi muito lá atrás e consegui aí aprender na tentativa e erro, e sempre buscando um método mais claro para que eu pudesse fazer manutenção e treinar a Thaís, que é a minha esposa, que me ajudava nas manutenções e me ajuda até hoje nas manutenções. Boa parte da manutenção é feita por equipe coordenada por ela hoje, né? Bom, a minha virada de chave para ser professor no ramo de manutenção celular aconteceu da seguinte forma: eu era professor, né? Então, antes de eu ter a loja, eu já era professor. Montei a loja, parei de ser professor. E depois eu fui buscar esse sonho, que era um concurso público. Eu voltei para a loja depois de um tempo, né? Reerguemos a loja, voltei a fazer manutenção, voltei a aprender, né? E aprendi muito sobre manutenção, porque eu ficava muito intrigado como que as coisas funcionam, por que que para, né? E isso fui trabalhando. E dentro de um ano, eu fiquei só como técnico da nossa empresa, e a Thaís, mais uma vez a Thaís, ela me via que eu estava muito triste, ela falava comigo que faltava algo que me complementasse. E olha que incrível, que história legal, né? Faltava algo que me complementasse. E ela via no meu olhar que eu tinha esse brilho no olhar quando eu ensinava as pessoas. E nisso tinha um lojista de uma cidade que fica a 100 quilômetros daqui. Esse lojista vinha todo sábado aqui na minha cidade para poder fazer manutenção. E a Thaís, sem eu saber, pegou esse cara e falou: ó, Vinícius vai dar um curso, né? Você vai ser o primeiro aluno dele. E me deu essa surpresa, me falou isso no sábado, e o aluno viria na segunda-feira. Prepara uma grade, manda para esse aluno, porque você tem aí seu primeiro aluno, porque o seu sonho é dar aula, você nasceu para ser professor, Vinícius. E foi meu primeiro aluno, coisa que eu até me emociono, porque a gente começou do baixo. E ela enxergou em mim, né, o quanto eu amo ensinar as pessoas. E com isso, veio um aluno, veio dois, vieram três, vieram quatro, né? Vieram centenas de alunos, centenas de alunos, aonde eu me sentia neles ali, de não saber reparar alguma coisa e conseguir colocar algo para funcionar. A satisfação é muito maior do que propriamente o dinheiro. Lógico, temos que ganhar dinheiro, temos que faturar, mas a sensação de você ser útil, conseguir resolver um problema que um cliente tem, isso não tem satisfação. E ensinar, né, você conseguir transformar a vida da pessoa através da educação, ainda mais eu que vim da educação, né, ensinando alunos de segundo grau, alunos de terceiro grau, alunos de pós-graduação, né, ali sim eu via os alunos realizando um treinamento comigo, colocando em prática aquilo que eles aprenderam e executando e ganhando dinheiro, transformando as suas vidas. Quando o meu primeiro aluno falou que eu tive um aluno que veio aqui me trazer uma champanhe, né, no final do ano, de agradecimento, dizendo que o conhecimento que ele adquiriu comigo no curso de manutenção de celular mudou a vida dele, que ele teve que vender uma bicicleta e pegar emprestado dinheiro com seu sogro para poder vir fazer o meu treinamento. E depois que ele realizou meu treinamento, um ano depois, ele já estava com a sua casa própria, um carrinho usado,
mas aquilo ali era a realização de um sonho da vida dele, né? De conseguir uma casinha, de conseguir estruturar a vida dele, né? E hoje é um cara fenomenal aí, que tem mais de 2 lojas, tem uma equipe, ele montou uma equipe e é referência numa cidade onde tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, são essas fontes de inspiração que a gente tem de ver a transformação de um aluno, quando o aluno me chama no suporte, né, conseguir professor. Né? Então, isso aí não tem preço no mundo, satisfação no mundo que pague, né, essa situação da gente poder ser útil a alguém. Né? Através do nosso conhecimento, a gente conseguir compartilhar de maneira mais simplificada possível para que a pessoa consiga alcançar o objetivo, que é entender, né, analisar e reparar. Como que surgiu o nosso método de ensino? Né? Eu fui aluno e tinha dificuldade muito grande com relação a máquinas elétricas, dificuldade de interpretação de esquemas, era muito difícil, muito difícil. E via dificuldade, né, como aluno, de entender algumas disciplinas. Isso eu passei no concurso, fui trabalhar justamente lecionando essas disciplinas, né, dando aula dessas disciplinas de manutenção, de elementos de máquina, e os alunos tinham a mesma dificuldade que eu tinha, né, de entender. Era muito artificial, era muito técnico, né, era a linguagem muito técnica. O nosso método surgiu justamente de eu enxergar a dificuldade do aluno, me enxergar também na dificuldade do aluno, a gente tem que se colocar no lugar do aluno, e eu tentava traduzir, não é? O meu método é mais uma tradução do que é difícil, não é? A obrigação minha como professor é pegar aquilo que é mais difícil, triturar, deixar ele simplificado para sair lá do outro lado o mais simples possível para o aluno conseguir executar, né? Com maestria aí, conseguir executar com perfeição o que eu ensino. Pego o que é complexo, transformo ele num conhecimento mais simplificado através de um método, através de uma sequência de passo a passo. Esse aluno consegue, né, através da repetição também, né, e dentro do método a gente explica isso tudo. Mas o método surgiu enxergando a necessidade minha como aluno e também dos meus alunos, que era difícil. Né? Vindo de outros professores, eles tinham essa dificuldade, era uma matéria que ninguém queria pegar, porque era difícil de se explicar, né? Alto índice de reprovação, e a gente transformou, né, a vida aí de mais de 5 mil alunos que eu tenho, não só no ramo de manutenção, que eu tenho 5 mil alunos, né, mas eu já formei aí engenheiros, professores, técnicos em eletrotécnica, em eletromecânica, em eletrônica. Né? Então, eu tenho um conhecimento ao longo de 24 anos de carreira no magistério aí, aprimorando esse método. Por que que eu faço, por que que eu dou aula, né? Por que que eu ensino as pessoas, por que que eu treino as pessoas, né? Porque eu acredito no ser humano, acredito na capacidade da educação, na transformação das vidas, eu acredito que é somente pela educação que a gente vai conseguir transformar as pessoas, não é? E a satisfação é muito maior. Eu sou um cara que eu dou aula para um aluno da mesma maneira que eu dou aula para 100 alunos, para 20 alunos, para 30 alunos. Eu não mudo a minha essência. A minha essência é realmente educar. Não é? Eu sou educador de formação. Eu não estou professor, eu sou professor. Não é? Então, eu tenho uma formação acadêmica. Eu me preparei para ser professor durante uma vida. Né? Eu tenho aí 24 anos de magistério. Então, a minha vida foi sempre ensinar as pessoas, sempre compartilhar o conhecimento, não é? Que a gente não leva nada com a gente. Não é? Quando morrer, eu quero levar boas lembranças de que eu fui um professor, do que foi através do conhecimento, né? Que eu fui um instrumento ali para que essa pessoa que está do outro lado tenha sido transformada por esse meu conhecimento aí e tenha evoluído de vida. Né? Então, eu acredito muito na evolução do ser humano, né? E a educação é responsável principalmente por essa evolução. Se estudar, ele consegue, tiver foco, né? Força de vontade, perseverança e acreditar nas coisas, acreditar no método, ele consegue ir além. Né? E se superar através do ensino, não é coisa melhor no mundo. Então, eu, como educador que sou, né, foi a minha escolha de compartilhar. Eu acho que a gente tem que compartilhar tudo que sabe, né? Não só no ramo de manutenção de celulares, mas na vida. Né? Compete a gente, como eu fui pai muito cedo, né, então cabia a mim a compartilhar as coisas da vida com a minha filha, que hoje vai fazer aí, tem 20 anos de idade. Então, como pai, eu tive que aprender para poder compartilhar com ela como que a vida funciona.
Todo mundo pergunta se é um caminho fácil, não é, estudar. Estudar nunca foi um caminho fácil. Todos os alunos que vêm aqui, não é, que me conhecem, eu tenho sempre uma frase: você está procurando o caminho mais difícil, não é? Mas com certeza o caminho que você vai conseguir, vai obter êxito. Mas nunca foi fácil, não é fácil, né? Estaria aqui vendendo para você uma ilusão que seria fácil, mas se nós trabalharmos o pilar, não é, do comprometimento, se a gente se comprometer em fazer o nosso treinamento, de buscar o conhecimento, né, de não procrastinar, né, não ficar parado, perder tempo com coisas supérfluas, né, coisas à toa, coisas que não têm significado, que não vai agregar para você, né, infelizmente vai ser complicado. Então, acredite no seu potencial aí, que eu tenho certeza que com a minha ajuda, não é, a gente vai caminhar, vai trilhar esse caminho junto para superar os seus medos e os seus obstáculos aí, e juntos a gente vai alcançar níveis muito altos. Pô, desculpa, cara, eu me emocionei mesmo. Eu não estava preparado para isso, não.